mas logo fica descontente porque de todos os outros alunos que o prota poderia encontrar, ele encontra justos delinquentes. Haruka não quer se envolver com eles, mas ficou curioso para saber sobre o que eles estão falando. Assim ele começa a escutar sua conversa. Um dos delinquentes comenta como os peitos da vice-presidente de classe são grandes enquanto o outro delinquente confirma. Assim Haruka logo percebe que eles só estão conversando sobre coisas ilícitas. Se passa um tempo e um dos delinquentes, que aparenta ser o líder, decide que já é hora deles voltarem para seja lá de onde eles vieram, dizendo que a vice-presidente deve estar rezando para ele voltar logo. Provavelmente, eu sinceramente duvido disso, enquanto os outros delinquentes caçam da cara do líder. Assim os delinquentes vão embora enquanto nosso prota só observa eles irem, pensando que a conversa deles foi dolorosa demais e que preferia estar escutando os discursos do diretor. Não tinha muita informação útil, mais pelo que o prota entendeu é que os delinquentes estão conspirando contra as meninas, sendo um bando de idiotas, mas as meninas foram até a presidente de classe, que logo impediu o plano dos delinquentes. Afinal, quem esteve constantemente lidando com essas crianças problemáticas desde o primário é a presidente de classe. Próximo assunto é que os nerds estão se adaptando ao novo mundo. Haruka diz que é esperado, como patinhos tentando nadar. Eles são otakus que sempre conversavam sobre isekais. Isso lembra Haruka que quem os delinquentes sobre as skills era Tanaka. Bem, se eles dependem muito dele e chamar ele demais, Tanaka não teria escolha mesmo se não gostasse. Aparentemente seus colegas estão melhores que ele, mas seria problemático ir de encontro com eles. Assim Haruka decide ir para casa. Em sua casa Haruka fica desacreditado que seu título solitário upou de nível. Haruka se pergunta se é por causa que ele não chamou seus colegas ou se é porque ele fica confinado em seu quarto. Haruka comenta que teria um motivo para chorar se o título é também o passe de nível, mas seu nível é 3, isso por causa das skills faz tudo em produtividade. O faz tudo quer dizer que ele não pode focar em uma só coisa e refina-la, mas está tudo bem já que ele pode fazer todo tipo de coisa que não podia antes, mas em produtividade é completamente inútil. Como se ele fosse um boneco de madeira quer dizer que ele não pode fazer nada, é uma skill completamente inútil. Percebendo que está falando sozinho de novo, nosso prota começa a comer para não deixar seu título solitário upar de novo. Mesmo que seja só cogumelo, Haruka deseja comer peixe logo. Chega o 7º dia e Haruka está sonhando em pescar um peixe. Só que do nada ele começa a escutar os barulhos que ficam mais altos à medida que o tempo passa, além de sua skill de detecção de presença estar ativando repetidamente. Haruka pensa que são os delinquentes. Ele decide checar, chegando perto do local sua skill olho de 1000 milhas ativa e o que nosso prota vê são os otakus lutando com um bando de goblins com uma certa dificuldade. Haruka fica aliviado que são os otakus. Vendo eles lutando, nosso prota decide avaliar suas estatísticas, imaginando que eles conseguem se virar sozinhos já que estão com os níveis acima de 10, sem mencionar que seu grupo é formado por um guardião, um ninja, um mago e um santo, logo se perguntando por que ele é o único que não tem um trabalho, se virando para ir embora já que eles têm habilidades muito OP. Haruka percebe que os goblins vão atacar os otakus pelas costas. Sem opção, nosso prota avança usando seu ataque do graveto de madeira nos goblins, salvando os otakus e cumprimentando eles do processo, que ficam sem entender nada. Um breve tempo depois os otakus agradecem nosso prota pela ajuda, que sem jeito tenta dizer que não foi nada demais, mas o tempo que ele ficou sozinho fez com que seja um pouco difícil conversar com alguém, com a mesma dificuldade. Nosso prota pergunta o que o grupo deles faz ali. Assim os otakus olham uns aos outros e respondem em conjunto que estão fugindo, deixando nosso prota chocado. Cortamos para o momento em que Haruka e o grupo de otakus entram na caverna vulgo casa do prota. Deixando os otakus impressionados com a casa que o prota fez, o líder dos otakus pergunta se foi Haruka que fez tudo isso sozinho, enquanto o prota pensa que o que ele falou é um tabu pro solitário vindo dele. Dois otakus ficam impressionados com a casa e o tanto de quartos na casa que o prota vive. Logo Haruka oferece um suco pros otakus, que suspeitam do suco por ter uma aparência esquisita. Parece uma poção suspeita. Depois de provar, os otakus ficam surpresos que existe frutas na floresta, achando incrível que Haruka achou essas frutas, que por sua vez se gabam um pouco. Mas logo é explicado que ele só achou essas frutas por estar seguindo um pássaro porque ele estava querendo comer uma galinha frita. Isso tudo graças à bênção da floresta. Mas pros otakus, mesmo que tenham procurado por todo lugar, eles não acharam nada. Haruka então pergunta sobre esse assunto deles terem fugido. Então os
Otakus explicam que desde que todos foram transportados para esse mundo, no começo todos ficaram confusos, causando a maior confusão, especialmente os delinquentes e as garotas malvadas que começaram a fazer o que bem queriam. A presidente de classe foi a única que se manteve calma. Enquanto os otakus estavam ocupados verificando seus status e equipamentos, com a baderna acontecendo, logo a classe foi atacada por goblins, que deixaram a classe sem reação, até a presidente tinha congelado na situação. Assim as garotas começaram a chorar enquanto os delinquentes ficaram com medo. Mas aqueles que poram um fim isso foram os otakus que começaram a combater os monstros sem dizer uma palavra. Conforme a batalha foi indo, os caras atléticos se juntaram na luta, assim terminando a batalha. Depois disso a presidente Kulati tinha se recuperado. Guiou a classe até acharem um local seguro perto de um riacho. Os otakus tiveram a iniciativa para fazer uma fogueira e levantar tendas, de qualquer modo. Aparentemente os otakus parecem ter antecipado a situação e praticaram técnicas de sobrevivência em segredo. Depois de alguns dias a classe já tinha se acalmado, então começaram a discutir sobre a divisão de trabalho. Rotação de vigiar à noite sobre futuro problema de comida. Enquanto organizava seus pensamentos, a presidente pedia por dicas para os otakus de tempo em tempo, tendo unificado a classe. Seu modo parecia ter melhorado de forma que as coisas precisam funcionar de algum jeito. Todo mundo estava unido, ou era para ser se não tivesse surgido uns problemas. Enquanto todos faziam algo, se escuta alguém dizer que não quem mais trabalhar. O grupo das meninas malvadas, ou Gauss, vou chamar de Gauss para poupar tempo, estavam questionando por que elas têm que fazer isso, perguntando se não era para os garotos fazerem esse tipo de coisa, já se virando para ir embora. A presidente impede elas, dizendo que ela também está trabalhando, e pede para as Gauss ajudarem também, qual se recusa pelo simples fato de não querer fazer. Os delinquentes, como gados e preguiçosos, dizem que, já que esse é o caso, eles também não vão fazer nada e que os otakus deveriam fazer tudo. A presidente tenta acalmar a situação, mas o caos já estava acontecendo, com a classe se dividindo, e a presidente desiste de dizer algo, com a discussão sendo quebrada. Haruka acha isso deprimente e se sente mal pela presidente. Houve um momento de silêncio antes dos otakus pedirem por mais suco, quebrando o clima da conversa. Então Haruka acha que os otakus tinham se cansado e deixaram a presidente para trás. Coisa que os nerds negaram, indignados que Haruka se preocupou mais com a presidente. Um dos nerds tenta explicar que não é bem assim, que esse é o começo da história. O líder revela que a parte difícil é realmente a pior, quando Haruka agarra o líder pela camisa, dizendo que os piores são eles, enquanto os otakus tentam acalmar o prota. Como os otakus haviam dito, ainda tinha o que piorar. No final, a coleta de alimentos e proteção do acampamento foi empurrado para os otakus. Um certo número de alunos estavam trabalhando com a presidente, mas o resto nem ajudava, mesmo em uma posição difícil. Os otakus contra os monstros precisamente, mas veio à tona que alguém tinha skills fascinação e marionetista, que podem controlar as pessoas. Haruka pergunta como eles descobriram quem tinha essas habilidades, e o líder dos nerds disse que tinha visto quem tinha pego essas habilidades. Como esperado, alguns alunos começaram a agir diferente. Haruka diz já saber quem é. Então os delinquentes subitamente começaram a aumentar seus níveis na área do acampamento, enquanto o nerd ninja estava observando os delinquentes. Escutando o que eles conversavam alto sobre seus planos para ter um harém. Para acabar com os planos deles, os otakus foram direto na presidente para reportar sobre o perigo, que resolveu consigo mesmo em upar de nível também. Eventualmente, depois de alguns dias, os delinquentes finalmente conseguiram as skills fascinação e marionetista. Então, a beldade da escola, a presidente de classe, cruzou seu caminho com os delinquentes, que já ficaram animados. Só que alguns segundos depois, todos os delinquentes estavam no chão derrotados. Haruka fica surpreso e pergunta quem é ela, enquanto o líder otaku, vulgo o mago do grupo otaku, diz que depois usaram a skill selar, para selar as skills dos delinquentes. Então, com o seu plano de harém de escravas arruinados, foram perseguidos pela base. De qualquer modo, à noite, os delinquentes utilizaram de uma falha na defesa do acampamento para atacar a base. O dano foi grande e o acampamento foi queimado. E por algum motivo a culpa foi empurrada para os otakus, tirando o grupo da presidente, que ficou do lado dos otakus. O número de pessoas contra os otakus era maior, no que resultou na expulsão dos otakus no acampamento. Haruka então fica emocionado e pede desculpas por ter acusado eles. Com a história contada, eles decidem fazer uma festa de cogumelos, mesmo que eles comam isso no café da manhã e no almoço. No dia seguinte, Haruka está se despedindo dos otakus.
que subitamente param e tentam chamar o protagonista para se juntar ao grupo deles, qual recusa prontamente e diz para eles se apressarem logo em sair. Foi uma proposta tentadora, mas com o status amaldiçoado que tem, Haruka acha que vai mais atrasá-los, revelando que tá um pouco interessado na cidade. Agora nosso prota Haruka pensa no que fazer agora, e logo tem a ideia de verificar o acampamento da classe. No caminho, Haruka encontra um Koboh. Em meio à sua luta contra esse monstro, ele foi mordido, mas conseguiu vencer de algum jeito. Conforme foi andando, nosso prota chegou aonde supostamente era para ser o acampamento, aonde tinha tendas queimadas e cercas destruídas. Haruka não vê ninguém e se pergunta se os alunos tinham se realocado, mas logo descarta essa opção pelo que os otakus disseram para ele. Investigando mais, o prota acha uma pequena brasa ao lado de um rastro de pegadas. Determinado, o protagonista segue as pegadas com sua skill Olho de 1000 milhas ativada, logo encontrando alguma coisa se aproximando, ficando nervoso conforme percebe quem está se aproximando. Haruka tenta fingir que não viu e tenta ir embora, mas é impedido pela líder das Gals, o que desanima nosso prota. Haruka então pergunta como elas e os outros estão. Houve um breve silêncio antes do Haruka dar no pé, deixando as Gals chocadas para trás, que começam a perseguir o nosso prota, pedindo para ele esperar um momento. Haruka ignora, pensando que estaria bem se ele estivesse esperando qualquer outro, exceto as Gals. Tempo passa tempo, e o protagonista, enquanto fugia, escuta uma das Gals pedir por um segundo usando por favor, que chocou nosso prota, já pensando que estava alucinando. Assim que para de correr, a líder das Gals afirma que o prota está em bons termos com Oda e os outros otakus. Haruka, sem entender, pergunta quem é Oda e se elas estavam se referindo ao Ota. A líder das Gals logo revela que eles são a mesma pessoa. Nota: o que o protagonista estava referindo com os otakus como Ota e os outros. Até agora eu não tinha ideia ou prestei atenção para saber o nome dele. O prota olha para a líder das Gals e ela encara Haruka, dizendo que é assunto sério e pede para parar de fazer piadas. Isso assusta o prota. Haruka, temendo as meninas, pergunta do porquê elas estarem procurando eles. Logo sendo interrompido por elas dizendo que querem pedir desculpas a eles, explicando que só perceberam que puderam sobreviver por causa dos otakus e querem pedir desculpas sinceras. Enquanto o prota fica impressionado com o tanto de ponto de exclamação que tem nos balões de fala delas. Com elas pedindo para se ele saber de alguma coisa sobre eles é para ele dizer para elas, mas o prota só ficou impressionado que até o quadro e o balão de fala virou um ponto de exclamação, logo esquecendo disso e focando no assunto de agora. Haruka está surpreso que pessoas como essas Gals estão abaixando a cabeça e pedindo ajuda, não conseguindo nem imaginar que isso está realmente acontecendo. O prota pensa um pouco em ambas as situações dos otakus e das Gals e decide testar elas um pouco, dizendo que infelizmente elas não vão alcançar eles nesse ritmo. Então as Gals respondem que está tudo bem e é só contar para elas aonde eles foram. Assim Haruka pergunta para elas se sabem como sair da floresta e se podem lutar contra monstros, o que deixa elas sem resposta. Haruka então diz que não se importa com as personalidades delas ou se elas mudaram, se elas querem pedir desculpas aos seus salvadores ou até desistir, dizendo para elas se decidir agora, fazendo aquela transformação do balão de fala em um ponto de exclamação, o que deixa o prota meio orgulhoso, achando estar no mesmo patamar que as Gals, se perguntando se é graças a skill faz tudo, mas o resultado foi inesperado. As meninas começaram a chorar porque não querem morrer. Haruka meio mal pergunta o que tem de errado, logo recebendo um pedido das Gals para ensinar elas a sobreviver tempo suficiente para pedir desculpas aos otakus, o que deixou tão chocado que ele aceitou acidentalmente, assim ativando a skill manipulação, deixando nosso prota sem entender nada. Se passa um tempo caminhando e Haruka pergunta se elas são patinhos, mas recebe um silêncio em resposta. Haruka então explica que desde os acontecimentos anteriores elas ficaram desse jeito. Tipo, é assustador para o prota em como os olhos delas estão mortos, parecendo cultistas. Elas ficam enfraquecendo os inimigos e deixando que o prota dê o golpe final. Isso fica assustando o prota. E logo depois elas extraem a pedra mágica e presenteam ela para o prota, como se fosse um cachorro com um frisbee. Nosso prota, percebendo que uma das Gals está machucada, dá uma poção de cura feita de cogumelos para ela, que olha por um momento antes de jogar o conteúdo no prota. Mesmo sendo bem efetiva, a poção de cogumelo fede muito pior que lixo. Ao longe alguém se aproxima, essa pessoa sendo a presidente de classe.